Acompanhar a história da soja no Brasil e principalmente a introdução do plantio da soja nos cerrados nordestinos é ver uma história de ousadia e coragem, principalmente por parte desses produtores que aqui vieram e encontraram muitas adversidades, dentre elas situação de clima e de solo, que eram considerados impróprios para a agricultura. No transcorrer do tempo, foi necessária a criação de uma fundação de pesquisa, que é hoje a FAPSEM. A FAPSEM veio promover esse desenvolvimento sustentável, primeiramente com as cultivares de soja em convênio com a Embrapa, adaptadas a regiões de baixas altitudes. Essas cultivares, com o passar do tempo, se tornaram muito produtivas e atraíram outros estados brasileiros, transformando essas regiões em verdadeiros celeiros na produção de alimentos, geração de empregos e renda. O terceiro impacto que nós estamos observando é a vinda do Lidl para a nossa região. É este reconhecimento que traduz numa visualização maior para os estados Maranhão e Piauí, considerados como o menor índice de desenvolvimento humano. O que somos, o que fazemos e para onde iremos. Lidl irá traduzir de uma forma diferente essa história. Com isso, observa-se que a implementação de maiores benefícios no âmbito social, ambiental e econômico, com a vinda de Lidl, auxiliará muitos os projetos ativos que a FAPSEM possui. Atualmente, estamos com 16 propriedades rurais certificadas, com 43 projetos socioambiental que envolvem 8 municípios que plantam soja e 12 comunidades, aproximadamente em torno de 12 mil pessoas. A vinda de Lidl traz essa visualização a esses projetos e com isso nós poderemos avançar muito mais e divulgar muito mais. Atração à mão de obra profissionalizante, atração ao que nós somos e podemos produzir dentro desse celeiro mundial. O apoio maior que o Lidl vem trazer é a visualização desses estados, Maranhão e Piauí. Aqui nós temos longos períodos de seca que impedem a produção de alimentos. A falta de chuva, a falta de água, faz com que o planejamento seja exato no momento do plantio e de colher. E a soja, ela veio despertar esses outros alimentos e essa riqueza que esse Nordeste tem. Frutas dos cerrados, por exemplo, é uma grande atração a novos mercados. Artesanatos, principalmente citados nesses 3 estados, como a Serra da Capivara no Piauí, o uso do buriti aqui no Maranhão e no Jalapão o capim dourado, que faz grandes bijuterias e riquezas, gerando para a população das comunidades. Observamos também que esses estados, eles têm muito ainda a ser promovidos. E Lidl pode fazer essa grande diferença e trazer esse grande benefício aqui para o Nordeste do Brasil. Um dos projetos a ser considerado, ele está na Fazenda Sol Nascente e ele é denominado Plantando e Semeando. Este projeto consiste em alunos a formar-se no curso de Engenharia Agronômica e Ambiental, vir passar conhecimentos, essa transferência de informação a outros alunos das escolas públicas e comunidade. Dentro desse projeto estão a mandala, que é o plantio de espécies de horticultura que em diversas épocas do ano
plantando e colhendo, que serve também para ajudar nas comunidades a pequena agricultura e nas escolas para a merenda escolar. Um outro projeto diz respeito às espécies nativas. Na Fazenda Sol Nascente, nós possuímos mais de 200 espécies do cerrado identificadas, onde são coletadas as sementes, transformadas em mudas, e essas mudas são direcionadas às comunidades e às escolas. Um outro projeto que a FAPSEM tem é em parceria com a Agente de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, todos direcionados a alunos das escolas públicas e das comunidades. Aí vem todos os ensinamentos necessários à ética, à moral e principalmente não a drogas, sexo seguro e direcionado também ao uso dos agroquímicos, porque aqui nas comunidades é muito comum fazer-se o uso dos vasilhames dos agrotóxicos para armazenar alimentos. Em conjunto, a FAPSEM, com essas instituições parceiras, percorrem essas comunidades, fazem o recolhimento dessas embalagens e ainda instruem sobre o uso do agroquímico. São importantes para que, com isso, de aluno passe para os pais esses conhecimentos e assim vai minimizando os riscos agropecuários existentes aqui nos cerrados nordestinos. Um último projeto que vem das propriedades rurais certificadas em conjunto com as comunidades em combate às queimadas, que são muito intensas numa determinada época do ano. Essas queimadas, elas são promovidas por caçadores clandestinos, que têm a sua remuneração em animais silvestres já em extinção aqui no Cerrado. Além disso, a queimada, ela vem transformar esses solos dos agricultores que plantam a soja, aonde as palhadas existentes vêm minimizar o alto grau de insolação. Por exemplo, de um solo com uma temperatura sem palha chega a 65 graus, comparado àquele que tem a cobertura, que daí já é favorável e faz com que esse mulch de palha venha a ter micro-organismo e venha a ter um perfil de solo e garantir a produtividade sem necessitar de novas aberturas para o plantio da soja. O impacto, o benefício, o apoio e o feedback que nós já temos com a vinda do Lidl para os cerrados nordestinos que plantam soja, primeiramente é o reconhecimento a esse trabalho proposto. Segundo, vem a visualização do que somos, do que fazemos e o do quanto mais nós podemos contribuir. Terceiro, vem a minimização dos riscos agropecuários que são promovidos pelos princípios e critérios da RTRS. Esse feedback nos garantirá muito mais avançar e ajudar um programa de governo juntamente com produtores, comunidade, a avançar e fazer com que esse território venha a ser muito mais valorizado. Esse feedback vem nos trazer um novo momento a ser vivido por todos. É de grandeza extrema, é um reconhecimento para todo o território nacional e principalmente para a comunidade europeia. Nós temos agora alguém forte ao nosso lado, alguém que irá nos observar, que irá nos acompanhar e que irá difundir para o mundo as riquezas e o celeiro de alimentos que aqui existe
nos cerrados nordestinos, aonde estão inseridos os estados brasileiros Maranhão e Piauí. A Rede Lidl de Supermercado, o nosso muito obrigado.